Shalom, shalom, glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez com um time forte aqui na mesa, entre homens e mulheres, para poder falar sobre um assunto muito polêmico, e é bom, né, ter aqui essa mescla, para nós não apanharmos, né, e também não sermos pegos de surpresa. Hoje, o tema que nos foi passado é: Deus é machista? Será que a Bíblia ela tem esse pensamento machista, como muitas pessoas estão dizendo? E existe um historiador vivendo nos nossos tempos, né? É contemporâneo, nosso querido pastor Xavier, ele tem uma mensagem muito interessante. Ele falou: Deus é tão machista que ele só criou o homem primeiro. Então fique conosco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto com você. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui tomando o nosso café da manhã, como sempre, todos os dias pela manhã nós estamos aqui, e a gente sempre tem um bate-papo gostoso, um bate-papo muito denso, de grandes revelações de Deus e amizade. Está aqui comigo o nosso querido pastor Xavier, ele já contou umas pérolas para nós aqui, né, pastor? Tem que olhar o telefone. E o telefone já está tocando, porque o assunto é terrível mesmo. Não quer nem desligar. Esqueceu dele. Tá quase saindo para atender já. Me jogaram nesse negócio aí. Eu sou totalmente a favor das mulheres, 100% a favor dessa. O Gênesis para mim começou errado. Tinha que começar falando, no início Deus criou Eva. Mas se ele colocasse Eva depois de Adão, ia dar trabalho. Porque ia ficar uma palavra contrária. Porque você nunca fala Adão, Eva e Adão, você sempre fala Adão e Eva. Se você falar Eva e Adão, já dá uma conexão errada desde o Gênesis. Então Deus começou pela ordem certa. Adão primeiro, que é o homem, e depois veio a mulher. Então esse é o debate nosso aí, que as duas ilustres pastores e bispas ali estão querendo defender a tese que deveria ser da mulher primeiro, a mulher do barro, depois o homem do osso. Mas nós estamos firmes aqui falando, não, primeiro é o homem que veio do barro, matéria-prima, e depois a mulher, que é uma matéria um pouquinho mais forte, mas é o osso ainda da costela do homem. Então ainda a predominância é do homem ainda hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós temos aqui também, né, o nosso querido pastor Lucas Paulo, lá o pastor do Canaã. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Hoje você foi colocado dentro de uma armadilha aqui, né? Armaram pra mim. Hoje nós estamos falando sobre um tema machista, né? A gente sabe que existe muito machismo nos dias de hoje. Eu não sei se você já estudou sobre esse tema ou já ouviu falar sobre esse tema, né? Mas no seu conceito, o que é machismo? Você sabe o que é machismo? O que pode ser? Hoje é o que mais tem se falado, né? Vou falar, o feminismo tem crescido assim de maneira exponencial. É grande. E tem gente que você vai perguntar sobre o feminismo, ela não sabe responder o que é, porque ela está lendo alguma coisa a respeito, ou viu alguma informação, ou é simpatizante de alguma figura pública aí e está indo pelo mesmo fluxo, né? E coisa, mas eu acredito que não. Eu acredito que hoje as mulheres ela têm o mesmo papel que os homens, em termos salarial. Antigamente tinha esse negócio, né? Mulher ganhava menos que homem, tal. Tem mulher que hoje, nossa, ganha 5 vezes, 10 vezes mais que homem e exerce um papel assim, muito bom na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. Eu não acredito que Deus é machista. Tá certo. Nós temos aqui, né, duas pastoras, bispas, e é importante ter uma figura feminina junto conosco para também tratar esse assunto aqui sobre o tema, né? Deus é machista, pastores? Tenho certeza que não. Eu acredito que não. Sempre a gente vê Jesus saindo em defesa das mulheres e muitas confundem, né? Feminista e feminina. Nós temos sim que ser femininas, mas não feministas. Mas também vejo que o gancho do pastor Lucas falar apenas dessa questão salarial, né? As mulheres conquistaram, e glória a Deus por isso, né? Pois temos mulheres em todos os cargos aí, só que alguns homens usam disso e elas se sentem oprimidas, eu percebo isso, e aí quer exercer algumas funções que não são delas, né? Mas Deus jamais é machista. E pegando o gancho do pastor, né? A mulher foi feita da costela,
Porque Deus fez o homem e viu que era bom. Mas ele fez uma mulher da costela, fez ela mais forte e viu que era ótimo. Você viu, né? Você viu, né? Um lado e o outro. Nós somos iguais em tudo, até nos pensamentos. Mas vamos lá. Deus não é machista. As pessoas confundem machismo com uma cultura oriental ou uma cultura patriarcal. Então a gente precisa diferenciar uma coisa de outra. Quando você vê Deus criando, Deus criou macho e fêmea, Deus criou o homem e a mulher, os abençoou. Então, o gênero, eles são iguais. O homem e a mulher, diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor, eles são iguais. É óbvio que depois do pecado, depois do homem ter pecado, a sociedade ela foi se construindo diante desse pecado já instalado na vida do homem. E Deus não tem culpa como que essa sociedade se transformou. Porque a sociedade, ela nasceu fruto de um pecado. Tanto é que Deus não é machista, que ele diz assim, ó, por causa do pecado de um homem. Ele usa o homem, ele não usa nem a mulher, por causa do pecado de um homem. Então, será que Deus, ele é feminista? A gente poderia também usar esse argumento, né? Por causa do pecado de um homem, todos pecaram. Então, quer dizer, a culpa é do homem, né? Só que tem um texto na Bíblia que quem errou foi a Eva. Então, você percebe ali a palavra de Deus trabalhando nesse assunto. O próprio Paulo, quando ele vai fazer uma referência a um casal de amigos, de cooperadores no reino, ele coloca assim, ó, e Priscila e Áquila. Ele nunca coloca Áquila e Priscila, né? Ele coloca Priscila e Áquila. Ele coloca a mulher na frente do homem. Por quê? Porque a característica daquela mulher sobressaía. E assim a gente sabe, dentro de casais, dentro de famílias, que às vezes a mulher é mais arretada. Às vezes a mulher ela tem um pouquinho mais de iniciativa, de proatividade. Às vezes o homem é um pouquinho mais pacato. E isso fala apenas de característica, não em questão de igualdade, de equidade, porque o homem e a mulher eles são iguais diante de Deus. Tanto é que tem um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, acerca do divórcio até. Se você pegar Deuteronômio 24, você vai perceber quando o homem casava com uma mulher e ele não achava que aquela mulher era boa para ele, aos seus olhos. Olha que coisa, ó, não gostei, casei, não gostei, comprei esse produto aqui, não gostei. Porque nessa sociedade que se formou depois do pecado, realmente houve um pouquinho de excesso, né? A cultura oriental é uma cultura diferente, uma cultura onde a mulher não era valorizada no seu tempo, a mulher não era valorizada, ela era como um objeto na época, ela não tinha os seus valores, e graças a Deus, de um tempo para cá, a mulher conseguiu se igualar também nos seus direitos e valores. Isso foi muito importante, essa conquista das mulheres. Só que nós estamos vendo hoje acontecer o que acontecia no passado. Então a balança antigamente estava desequilibrada. Antigamente o homem exercia, não é nem autoridade, autoritarismo. E aí que entra a questão do machista. Não é porque o homem é o cabeça da mulher, ele vai mandar na mulher. Não, a mulher, ela é uma... Dentro do conceito família, ela é muito importante. Ela tem, às vezes, ideias melhores do que dos homens. Vocês não acham isso? Sim. Às vezes a mulher ela vai dar uma direção diferente para a vida do homem. Agora o homem falou assim, não, ela tem que ser serva, tem que ser escrava, ela vai ter que me obedecer. E não é assim, né? Não é com autoritarismo que a gente ganha. É demonstrar autoridade. Autoritarismo às vezes é imposto, mas a autoridade é conquistada. Então tanto um como o outro tem autoridade naquilo que Deus delegou, naquilo que Deus fez. Em Deuteronômio 24, quando eu estava dizendo para vocês, se o homem não gostasse, ele poderia mandar embora. E Deus interviu nessa situação. Deus ele falou assim, ó, já que vocês não querem ficar com essas mulheres, então fala o seguinte, pelo menos sejam homens. Dê a carta de divórcio para elas poderem viver a vida delas. Porque se vocês não querem e ainda mais estão arrumando uma pegadinha para poder matá-la e destruí-la, então pelo menos sejam homens. Vai lá e dê a carta de divórcio. Não que Deus estava concordando com o divórcio, porque Deus não concorda com o divórcio. Mas numa situação que estava acontecendo, que saiu fora do controle, ele pede para que o homem, então já que você não quer viver mais com ela, então pelo menos seja homem. Vai lá e dá a carta na mão dessa mulher, pelo menos ela vai ser feliz, ela vai viver a vida dela com uma outra pessoa. Não que Deus está fazendo uma apologia ao divórcio em relação a isso, defendendo o divórcio. Mas isso significa, pastor, que Deus está intervindo em prol da mulher naquele momento. Porque ele percebeu que há uma sociedade machista, que há uma sociedade de feminicídio muito grande nesse tempo, muito grande. Que o que ele fazia? Ele repudiava a mulher, que ele não gostava. Ah, não gostei dessa roupa, como se fosse uma roupa. Não gostei, vou mandar embora, vou dispensar da minha casa. Isso chama-se repúdio.
E aí essa mulher, como ela não tinha trabalho, porque a sociedade estava fechada para ela não podia se relacionar com ninguém. Um judeu via ela lá sozinha, às vezes a mulher era bela, uma mulher nova, ia deixar ela sozinha na rua? Esse judeu acolhia dentro de casa. E ao acolher dentro de casa, o que aconteceu? O marido que não tinha dado a carta de divórcio chega no Sinédrio e fala assim, ó lá, ela está me traindo, ó, eu tenho prova concreta que ela está me traindo. E aí ela era levada ao julgamento e morta. Então quando Deus percebe essa pandemia de feminicídio que aconteceu nessa época, Deus interviu. Deus ele vem e falou, então já que vocês não querem realmente honrar as suas esposas, o que vocês fazem? Vocês simplesmente dê a carta de divórcio para elas. Então você vê Deus intervindo, Deus entrando nessa ação para defender a mulher. Olha que coisa maravilhosa isso está acontecendo. É bonito demais? Sempre sendo defesa, né? E se Deus fosse machista, que nem a turma fala que a Bíblia é machista tal, aonde que foi gerado o maior tesouro de Deus? Numa mulher. O machista ele priva algumas coisas de acontecer. A gente lê na palavra, de fato, a mulher, como a Bíblia diz, Eva errou, né? Automaticamente o machista ele vai ver que alguém não tem a condição, no caso a mulher, de não fazer algo, então ele não vai confiar mais nada na mão dela, ou não vai delegar mais nada para ela fazer. Agora com Deus não. Deus pega no Éden, a mulher faz o que faz, não é? Oferece ao homem, e depois Deus pega e entrega o maior tesouro da história na mão de uma mulher. E confia ao homem o seguinte, você só vai guardar ela. Quem sabe talvez uma mensagem dizendo, você não conseguiu guardar ela lá, guarda ela agora. Você não conseguiu proteger ela lá, protege ela agora. Você não conseguiu preservar ela, preserva ela agora, né? Então o maior tesouro da humanidade, Cristo, foi gerado no ventre da mulher. Você fala assim, mas não tinha como fazer, lógico. Ele poderia fazer como ele fez com Adão. Adão nasceu de quem? Nasceu da própria mão de Deus. Foi esculpida pela mão de Deus. Ele não poderia ter feito isso com Cristo? Mas ele escolheu o quê? O ventre da mulher. Por quê? Porque até aquele momento a mulher era subjugada. A mulher tinha sido condenada, julgada, era colocada para ela algumas situações, e Deus falou assim, eu vou mostrar o valor da mulher, vou gerar o maior presente que eu tenho dentro de uma mulher, para que a mulher agora ela possa ser vista de uma forma diferente. Olha que coisa linda da parte de Deus conosco. E aí você vê o próprio Cristo encontrando com aquela mulher samaritana também, que ela vai tirar água num horário diferente, porque exatamente, existe um preconceito racial, um preconceito social, né, dentro daquela situação. E o Senhor, ele simplesmente tem um paralelo, uma conversa, um diálogo com ela. Ele não mostra nenhum preconceito quanto à raça, não mostra nenhum preconceito quanto à forma de ser. E ele vai lá, abençoa aquela mulher. Olha que coisa maravilhosa. Será que Deus é machista? Sim, pastor? E até na genealogia de Jesus, das 5 mulheres, 4 delas tinham um histórico tudo errado, né? E ele permitiu que essas mulheres entrassem na genealogia de Jesus. Né? 4 delas tinham um histórico que se fosse hoje não ia permitir, né? Que entrasse uma prostituta, uma puta na genealogia dele, né? Agora, nós não podemos negar, né, pastor Luiz, que o machismo existe nos dias de hoje, né? Assim como o feminista, né? Eu acho que Deus não é machista, mas Deus precisava de alguma coisa que representasse o reino dele na terra. Então, desde o princípio, Deus colocou na mão do homem a representação do reino. O homem representa o reino. O homem representa a cabeça. O homem representa o sacerdócio. A gente sabe que a mulher alcançou os espaços dela, ela desenvolveu o trabalho, só que também o índice de suicídio na parte de mulheres aumentou. Depressão na parte de mulheres. Por quê? Porque elas entraram em um terreno que foi dado ao homem. A responsabilidade da casa, a responsabilidade da vida. Funções que não era para ela. Não que ela não possa fazer isso, ela pode. Ela tem muita quando habilidade. ela entra nessa questão, ela acaba que ela desgasta mais a mente, o coração, a estrutura óssea dela, a estrutura corporal, não foi desenvolvida para isso. Mas, louvado seja Deus que Ele deu às mulheres essa capacidade de liderança. Mas, biblicamente falando, é o homem a responsabilidade de, como o pastor falou, de guardar, proteger. E hoje você vê o quê? Mulheres querendo fazer o papel do homem, tanto dentro da casa e fora da casa. E isso eu acho que é um mal para a mulher. E às vezes culpa do machismo também, porque eles ficaram passivos, né? Então elas tiveram que aumentar, né? A mulher teve que assumir uma coisa que o homem não estava fazendo, exatamente. Então há uma balança que foi colocada sobre as costas da mulher, e ela respondeu a isso, porque se o homem não responde, a mulher responde.
Se o homem trava, a mulher destrava. Então a mulher ela acaba respondendo a essa geração uma resposta que ela não precisava dar. Se ela foi feita para ficar do lado do homem, não atrás e nem na frente, ela é auxiliadora, ela para ser protegida e não assumir a frente, a liderança. Quando ela assume a liderança, ela não está preparada fisicamente para aquilo. Todas as mulheres que assumiram a liderança na história deles, mesmo que seja na Bíblia, elas não suportaram a pressão da liderança, sucumbiram. Precisar de alguém para vir, aí a Débora. Débora assumiu, mas quando ela foi para a guerra, ela teve que buscar a ajuda de um homem, de Baraque, para poder ter um respaldo. Isso não é machismo, isso é uma questão de entendimento. Para a gente saber que o homem sem a mulher não vai e a mulher sem o homem também não vai. Ambos têm que andar juntos. A reprodução do auxiliador é tão lindo, né? Significa força de Deus para o marido. Exatamente. Uma força de... Aqui nós estamos também aqui com o nosso pastor Beto, ele chegou aqui, corre aqui pastor, vem sentar à mesa junto conosco nessa manhã, bom dia. Nós estamos aqui fazendo um tema muito polêmico, muito discutido no dia de hoje, perguntando se Deus é machista, né? De acordo com alguns termos bíblicos, nós estamos discutindo aqui, e é bom que você chegou porque você também tem um conceito muito grande a respeito. Então fala com o pessoal, Deus é machista, pastor Beto? Não, de modo algum, pelo contrário, se nós pudéssemos dar um dos títulos, nós veremos que Deus é muito mais feminista do que machista, porque todo o conceito feminino na Bíblia, ele é protegido por Deus. Eu tive numa palestra, apóstolo, um ano e meio atrás, e era uma palestra com um grupo feminista, e todo respeito a eles, e a mulher ela utilizou em cada uma das religiões, dentro do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo, dentro do islamismo, textos de acordo com os livros sagrados de cada uma dessas religiões, apoiando o feminismo, falando, a mulher era isso, a mulher era aquilo. E eu gostei muito que ela pegou o texto que o apóstolo Paulo fala que a esposa tem que ser submissa ao marido. E ela pegou esse texto e ela falou assim, olha aí, a Bíblia dizendo que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, tem que ser submissa. E as mulheres todas lá riram, né? Eu falei, o engraçado é que ela não pegou a parte A desse versículo. E a parte A fala assim, ó, mulher, você vai se sujeitar ao seu marido, mas ele vai ter que morrer no seu lugar. Ele vai ter que dar vida para você, ele vai ter que te proteger, ele vai ter que se entregar por você. Esse é o conceito que Deus tem para a relação homem e mulher. A mulher, ela a se sujeitar, está debaixo da mesma missão. Agora o homem não, ele tem que dar vida para aquela causa, ele tem que dar vida por ela, ele tem que morrer por ela. Sim. Se existe alguém que tem que ir para o fronte da guerra, e se alguém é o sexo masculino, não é o feminino. A gente entende que dentro desse conceito há um anarquismo travestido de alguns conceitos. Por exemplo, gênero, a gente sempre fala, e a Bíblia também comprova isso, que há igualdade entre homem e mulher, todos são iguais perante o Pai. Mas quando você resolve, por exemplo, entrar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, existem regras, existem atribuições, né? E cada um vai cumprir o seu papel dentro daquilo que foi chamado. Tanto o homem, se tiver a capacidade, quanto a mulher. Não existe algo. No casamento, Deus determinou, porque foi Deus que fez o casamento, que o homem seria o cabeça e a mulher, não a cauda, né? A mulher seria o pescoço, também não. A auxiliadora, para auxiliar, para ser a força do homem no casamento. E isso não desmerece a mulher. É a mesma coisa dentro de uma organização, você pegar um funcionário da produção e falar que ele é menos importante do que o diretor da fábrica. Todos são importantes ali dentro. Então Deus constituiu um projeto chamado família e ele delegou. Agora, o que a gente vê? Um anarquismo, pessoas querendo viver sem lei. E quando você percebe isso na sociedade, a gente tem problema. Sim. A maioria dessas pessoas que estão hoje nos entorpecentes da vida, pessoas que querem viver sem lei. Só que vivem sem lei aqui fora, onde há liberdade, e às vezes tem que entrar dentro de uma prisão para poder aprender o que é lei. E é pior até, dentro de uma prisão. Sim. Se você não aprende com a liberdade, por isso que Paulo fala aos Gálatas, né? Cuidado com continuar na liberdade que Cristo vos libertou. E nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Eu sou livre e eu faço o que eu quero. Sim, todos nós somos livres. Mas existe uma sociedade, existem leis, existem regras na sociedade. E se você não aprender por bem, você não usar a sua liberdade que você tem para poder se submeter às autoridades que Deus estabeleceu, você vai aprender isso dentro de uma cadeia, você vai aprender isso dentro de uma prisão, ou talvez não vai ter nem tempo para aprender isso, né? Porque o anarquismo é uma coisa completamente diferente.
Então Deus não é machista, de forma alguma. Eu estava falando para ele, pastor Beto, antes de você chegar, né? Se Deus fosse tão machista assim, aonde ele colocou o maior tesouro da humanidade? No ventre de uma mulher. Para você ver o quanto ele ama, o quanto ele ama. E tem um texto aqui, que eu gosto muito, também aqui, Gálatas 3:28, diz assim, ó, dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em gênero nós somos iguais, mas existem atribuições que o Pai delegou, e se Ele fez, Ele sabe o porquê. Então, quando a gente vê a cultura oriental, né, a genealogia onde aparece só o homem, é para tipificar que esse homem com H maiúsculo veio salvar toda a humanidade. Nós dependemos dele, tanto homens como mulheres. Então é para, de uma forma, um pano de fundo, dizendo que um homem resgataria. Porque assim como um homem, se Deus fosse machista, ele colocaria mulher. Assim como um homem, o pecado entrou no mundo, por um homem, todos foram feitos justos. Então, glória a Deus pela vida do nosso Pai, que em nenhum momento é machista. A sociedade, sim, ela pode se transformar por causa do pecado, por causa do ambiente onde vive, e isso nós repudiamos. Eu acredito que todo mundo aqui repudia o machismo e o feminismo, ou qualquer outro ismo aí que faz mal para a sociedade, né? Porque aonde existe o ismo, né, a gente tem que tomar cuidado. Porque surge o radicalismo. O radicalismo, tem mais outro ismo, outro sufixo aí, né? O ismo. Então a gente precisa entender que algumas pessoas querem aproveitar desse rebanho que está solto, que não conhece a verdade bíblica, que não conhece os fundamentos bíblicos, então essas pessoas ficam deslocadas e aí quer assumir como se fosse o pastor ou o líder desse rebanho que está solto. É só voltar às escrituras sagradas que a gente desfaz todo o ismo que é contra a humanidade. Algum mais quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais uma coisa para nós fecharmos? Não, pode fechar. Podemos fechar? Então tá bom, olha, se inscreva no nosso canal, serve para todos os povos, fale com ele, você vai lá se inscrever, você vai clicar no sininho, vai pedir para receber todas as mensagens, porque cada vídeo que a gente fizer, você vai receber no seu e-mail lá, tá? Não deixe de curtir, vamos dar like nesse negócio aí, envia para todo mundo, e logo logo nós teremos outros temas para falar com vocês, tá bom? Beijão no coração, pastorzado, ó, Deus abençoe. Deus abençoe, shalom, shalom.